Bom, Vila, vamos falar agora sobre a guerra. Que tristeza, a gente está acompanhando esse 26º dia da guerra na Ucrânia. A Ucrânia descartou hoje a rendição da cidade de Mariupol, rejeitando um ultimato feito pela Rússia. Em troca, se comprometeria com a abertura de uma passagem segura para os soldados e civis deixassem essa cidade portuária, que é alvo, neste momento, da Rússia. Mariupol está sitiada há semanas, enfrentando falta de energia, escassez de alimentos e água. Relatos citam uma destruição extrema, né, com cadáveres nas ruas. A gente até ouviu mais cedo hoje aqui no UOL, foi muito forte a fala dele, do André Lyon, que é nosso correspondente lá na Ucrânia. Ele passou por Mariupol, entrevistou pessoas, inclusive, que fugiram de Mariupol, que estavam dias e dias, há 14 dias, escondidos ali em porões na cidade, e pessoas que tiveram que se alimentar de carne de cachorro, segundo ele, algo muito forte, além também dos animais, né, dos cães também nas ruas, que se alimentando de corpos de pessoas. Foi o relato do nosso correspondente. Há uma estimativa de autoridades locais que estimam de 3.000 o número de mortos neste momento. Esses números não são possíveis de a gente confirmar com fontes independentes, né? São 3.000 o número de mortos, segundo autoridades locais. 80% dos edifícios destruídos, incluindo hospitais e escolas. O chefe de política externa da União Europeia disse que o que ocorre em Mariupol é um crime de guerra maciço, foi a declaração dele. Na capital Kiev, pelo menos 8 pessoas morreram durante bombardeios a prédios residenciais e um centro comercial que ficou totalmente destruído. O governo da Rússia afirmou que ainda não há condições para uma reunião entre os presidentes dos dois países. Já o presidente Joe Biden dos Estados Unidos anunciou uma viagem para a Polônia. Ele vai à Polônia no final de semana para tentar mediar essa reunião, enfim, tentar trazer ali uma ajuda na negociação por um cessar-fogo e pelo fim dessa guerra. Mas parece que está cada vez mais difícil. Eu queria uma análise sua, Vila, como historiador, inclusive, como é que você vê o andamento dessa guerra? A gente está há 26 dias, né, de bombardeios diários, de destruição e de as pessoas fugindo do seu país, com muita dificuldade, inclusive, de sair do país. A situação da cidade de Mariupol é um porto no Mar de Azov, né? Ela está cercada e, como você bem expôs, e de manhã no UOL, né, foi apresentada a situação da cidade. Você tem lá uma tragédia humanitária, né? Com a tomada de Mariupol, o objetivo da Rússia é controlar toda a costa ucraniana do Mar de Azov e se concentrar seus ataques marítimos no porto de Odessa, que é o porto mais importante no Mar Negro, já, né? Da Ucrânia, e aí completa-se o cerco marítimo, né? Além do avanço nessa verdadeira meia-lua que vem desde o norte, com o avanço pela Bielorrússia, né, em direção à capital Kiev, desce essa meia-lua, passa pela região leste, onde tinha Donbás, as duas regiões separatistas, também já sob controle, todo o território sob o controle do exército russo, até chegar à península da Crimeia. Então, a situação militar ucraniana a cada dia é mais grave, esse cerco vai aumentando, o número de baixas cada vez maior, a destruição da cidade, você vê 80% dos edifícios da cidade de Mariupol destruídos, né? Toda a infraestrutura da cidade, são 3 milhões, alguns estimam, já de refugiados, a situação a cada dia é mais grave, e imagina-se o que será uma reconstrução da Ucrânia, independente de que território ela terá, porque essa vai ser uma questão a ser discutida, que certamente ela, no final desse conflito, ela perderá territórios, né, especialmente da região de Donbás. Como é que vai ser a reconstrução desse país, que já tinha sofrido muito com recessões, várias recessões, quase que 9 consecutivas na década de 90, foi uma verdadeira tragédia. Quando o país no século XXI estava se recuperando, agora vem uma guerra que vai jogar a Ucrânia 20 anos atrás para poder se reconstruir outra vez. E olha que a Ucrânia passou por tantas, hein? Pela Primeira Guerra Mundial, pela Grande Fome nos anos 30, pela Segunda Guerra Mundial, né? E agora essa terrível tragédia que nós estamos assistindo. A grande questão é que militarmente ela está isolada, o chamado Ocidente é muito mais um discurso, um apoio de palavras do que de fato, e vai ter o presidente Zelensky, vai ter de chegar a uma situação
vai ter que ter um cessar-fogo para ter algum tipo de encontro, né, entre os presidentes, claro que precede um cessar-fogo, e aí vai ter uma realidade de fato. Há uma exigência russa, que já foi externada algumas vezes pelo presidente Putin, de que na Constituição ucraniana esteja presente as reivindicações russas, ou seja, a perda do Donbass, né, das regiões ali separatistas na Ucrânia para a Rússia, estar presente na Constituição ucraniana, o reconhecimento de que a Crimeia é russa, a neutralidade ucraniana e ao fim, que ela não faria parte, a Ucrânia, nem da OTAN, que é uma organização militar, e nem da União Europeia, que aí é uma outra coisa, é uma organização política, econômica, e nem todos que fazem parte da OTAN fazem parte da União Europeia e vice-versa. Então, a questão que se coloca, que são exigências duríssimas sobre a Ucrânia, mas muitas vezes é a política real que se coloca, ou aceitar essas exigências, ou a maior parte delas, ou continuar essa tragédia, porque a cada dia você vai ter uma Ucrânia rachada ao meio, a do leste sob controle cada vez mais presente do exército russo, e a do oeste ainda sob domínio do governo, e não se sabe até quando. E as consequências dessa guerra são tão graves, desde esse conflito a partir de 24 de fevereiro, que o mundo não será o mesmo, sem exagero, após o término dessa guerra, que a Rússia chama de operação especial, mas é uma guerra, né? Porque houve uma absoluta alteração já no jogo geopolítico mundial, no campo político diplomático, e no campo econômico comercial, a guerra já está trazendo uma série de consequências. E aí nós teremos um outro momento da história da humanidade que nós estamos assistindo, que começou no dia 24 de fevereiro. Então nós tivemos da Segunda Guerra Mundial, 1945, até a queda do muro, a 9 de novembro de 89, a Guerra Fria. Dali, né, que vem o fim do socialismo real na Europa Oriental, o fim da União Soviética no Natal de 1991. Isso foi indo até o 24 de fevereiro, agora, de 2022, em que foi um momento que os Estados Unidos foi a grande potência, superpotência mundial. A partir de 24 de fevereiro, o mundo vai se rearranjar. E acho que uma das perguntas que nós que podemos falar agora e vamos ver o que vai acontecer, né, qual vai ser a resposta da história, vai ser, por exemplo, o papel da China. Agora, não só uma grande potência econômica, ainda não tem à altura um poder militar, mas tem um poder diplomático, porque a China estaria, segundo algumas fontes, né, pressionando a Rússia para o estabelecimento inicialmente de um cessar-fogo, porque para a China todo esse conflito traz uma série de problemas econômicos que não interessa hoje ao governo chinês. Vamos ver. Também poderá ser o último conflito da Rússia como grande potência militar, porque economicamente a Rússia vai muito mal, o PIB da Rússia é pífio, né? Se nós olharmos o PIB da Rússia, mas ela tem um poder militar de superpotência, que não é dela, mas ainda vem da antiga União Soviética. Toda essa estrutura que ela tem hoje é produto do que foi construído entre 1922, quando foi criada a União Soviética, até a sua desagregação. Vamos pegar ali o Natal, 25 de dezembro de 1991. Toda a parte de armamentista, ciência, tecnologia, ensino de física, química, engenharia, matemática, e toda aquela estrutura educacional, aquele complexo industrial militar, que era de uma superpotência, que também tinha poder econômico. E a Rússia, hoje, é economicamente uma potência decadente, com apenas 140 milhões de habitantes e com crescimento demográfico quase que negativo.